Quando a gente trata de vida amorosa, é muito importante você entender a associação entre os problemas da vida amorosa e o tempo. As pessoas, Cristiane, costumam pensar assim, não, vamos dar tempo ao tempo para ver se isso passa, se essa pessoa muda e se as coisas melhoram, né? Elas acham que o tempo vai resolver o problema, só que é o contrário. Elas ficam esperando também um momento certo, né? Vamos dizer assim, não, eu não tenho tempo, hoje eu não tenho tempo para fazer alguma coisa, não tenho tempo para conversar sobre isso, não tenho tempo para lidar com essa situação. Então, elas, além de ficar esperando o tempo resolver, quando elas pensam assim, eu poderia fazer alguma coisa, elas pensam, mas eu estou tão ocupada, tem tanta coisa acontecendo, vamos ver se um dia, quando eu não puder, quando eu tiver um tempinho melhor, eu vou fazer alguma coisa. Só que nesse deixar para depois, você acaba perdendo muito mais tempo, porque quando você não trata do seu relacionamento e ele acaba, então você perdeu quantos anos? Os anos de duração daquele relacionamento. Você talvez por não querer tirar 1 hora do seu dia, da sua semana, para você investir no seu relacionamento, você acaba perdendo 3 anos, 5 anos, 10 anos ou mais de um relacionamento em que você investiu não só tempo, mas as suas energias, a sua vida, tudo. Tudo vai pela janela. Por quê? Porque você não quis tirar o tempo necessário para lidar com os problemas e resolvê-los enquanto ainda havia tempo, enquanto era oportunidade. Então, nós vamos conhecer aqui hoje um casal que poderia ter resolvido o problema já há 7 meses. 7 meses. Mas eles só resolveram o problema há 2 semanas, porque finalmente eles decidiram tirar um tempo para vir na palestra. Não é isso, Lincoln e Joyce? Bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo sim, obrigada pelo convite, quero agradecer. Hoje vocês estão bem, né? Graças Mas a Deus. até 2 semanas atrás, eu entendo que vocês vieram à nossa palestra pela primeira vez, até brigando no caminho, foi isso? Foi isso mesmo. Exatamente. Quando eu cheguei em casa, nós já estávamos brigados do dia anterior, né? E ela já estava com as malas prontas para ir embora. E aí eu falei para ela, amor, vamos lá na palestra, vamos tentar. E ela virou para mim, ela falou, não, eu não quero perder meu tempo. Não é perda de tempo, já acabou. E eu dei uma insistida, né? E até que eu consegui que ela viesse. E aí no caminho nós viemos nos insultando, brigando no caminho. Um ao outro. Eu achei que, sinceramente, no meio do caminho, eu achei que não fosse dar certo. Falei, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Não vai adiantar nada, porque olha como nós estamos indo, né? E quando chegou aqui... Bom, quando chegou aqui, você vai falar daqui a pouquinho. Renato, é interessante, né? Só pontuar aqui, porque a Joyce falou que ela não queria perder tempo. Exatamente. Né? Quer dizer, quando você tem que fazer uma coisa pelo casamento, estou perdendo tempo. Quando se eu tiver que ir lá na palestra, estou perdendo tempo. Mas você estava jogando fora um casamento de quanto tempo? Casamento de 7 meses. 7 meses. Mas um relacionamento? 3 anos. 3 anos. Então, 3 anos de relacionamento, 7 meses de casamento, você estava jogando fora, porque não tinha tempo. Na verdade, é quando a pessoa está brigando uma com a outra, você está perdendo tempo. Né? Você está brigando, xingando, reclamando, ameaçando. Isso aí realmente você está perdendo seu tempo, porque isso aí não vai mudar nada. Mas vamos entender por que você achava que não adiantava mais fazer nada por esse casamento apenas depois de 7 meses de casados. Por quê, Joyce? Porque a gente já havia passado por tanta coisa que eu não acreditava mais, já não estava acreditando mais na gente. E não era a primeira vez que eu tinha ido embora. Aí dessa vez eu falei, não, agora é certo, agora eu vou. E aí a discussão tinha começado na quarta-feira. Aí por um acaso a gente discutiu, eu falei, amanhã eu tô indo embora. Ele, você quer ir? Vai. Aí na quinta-feira ele foi trabalhar, eu falei, não, vou esperar ele chegar só para ele me ver indo embora. Aí as coisas já estavam lá fora, aí ele chegou, eu falei, tô indo. Aí, no começo ele falou, vai e tal, e quando eu tava indo, ele falou, Joyce, vamos pra palestra. Por um acaso era quinta-feira, vamos pra palestra, vamos. Não quero perder tempo. Eu já tinha perdido 7 meses da minha vida, 3 anos, não quero perder mais tempo. Agora, tem um detalhe, né? Vocês estão para vir na palestra há 7 meses. Há muito mais. Desde quando a gente namorava, a gente queria vir.
as palestras, só que sempre empurrando. Ah, não, hoje não dá, hoje tem isso, não, hoje tem aquilo, vamos deixar para semana que vem. Sempre semana que vem e nunca víamos. E vocês conheciam as palestras por meio de quê? Eu pela televisão. Isso, e eu ouvia no rádio, né? Eu ouvia muito no rádio a Você terapia estava do esperando amor. o momento certo, né? Pra ele. Esperando ela arrumar as malas, né? Pra chamar ela. Aí verdade- chegou ao extremo e não deu mais. Aí eu falei, vamos, Aham. vai que, né? Na verdade é porque assim, você tem trabalho, você tem os afazeres do dia a dia, então você sempre vai empurrando, né? Vai empurrando pra frente, vai empurrando pra frente. E às vezes também você pensa, não, que não vai dar certo, né? Você pensa, não vai dar certo. Por que daria certo se o problema tá nela? Eu sempre achava que o problema estava nela. E imagino que ela também achava que o problema estava em mim. Então eu ficava nessa pensando, sabe? E a gente vai empurrando pra frente até que chegou num momento que não dava mais, ou vinha ou terminava. Então, mas por que vocês tinham problemas? Quais eram as reclamações entre vocês? É que eu, assim, sou muito nervosa, puxei muito a minha mãe, nervosa, explosiva e ciumenta, extremamente ciumenta. Eu tinha ciúme dele com o filho dele. Isso desde o namoro a gente brigava por isso, ciúme dele com o filho dele, ciúme até da mãe dele. E aí eu tinha muito ciúme e a maioria das brigas eram por causa disso. Você com ciúme dele, mas ele dava razão ou era mais seu ciúme mesmo? Pior que não, era meu ciúme mesmo. E mesmo Razão com esses nenhuma. problemas, vocês decidiram casar. Sim, mais por religião, assim, pela religião a gente casou, só que mesmo com os problemas, hein? Sei que não é certo, né? Você pensou assim, a gente vai resolver. A gente acha que resolve, a gente acha que casando a gente resolve, né? A gente vai resolvendo, casando é melhor, porque a gente vai ter mais tempo junto pra resolver isso, só que não, acaba piorando, Piorou ainda. piorou. Aí começou a ter agressões físicas, verbais, foi aí que eu fui embora. Então, o seu ciúme, a sua insegurança com respeito a ele era por quê? Você não podia vê-lo dar atenção ao filho ou à mãe? O que era exatamente? Eu acho que assim, por ele ter um filho e ele ser ligado assim com a ex dele por causa desse filho, e também filho por estar em terceiro plano, né? Primeiro Deus, segundo filho dele e eu em terceiro. Aí eu ficava tipo, não estou sendo priorizada. Você se sentia em terceiro plano. Terceiro plano. E com respeito à mãe, também era o quê? O cuidado que ela tinha com ele, que ela tem com ele? Pior que não, mas por eles terem uma ligação ali pelo resto da vida, né? Pelo resto da vida eles vão ter uma ligação. Isso me deixava muito mal. E isso resolveu na primeira vez que você veio? Aí a primeira vez que eu vim, daí fiquei pensando, foi no momento que você falou que a mágoa e a raiva machuca a si mesmo, não machuca ele, machuca a mim. E quando você falou isso, eu já aliviei, eu falei, nossa, é verdade, por que eu tô com raiva se eu tô me machucando? É meu interior que tá sendo afetado. Aí nisso eu relaxei assim, aí já olhei pra ele, aí com outros olhos, aí ele também me abraçou e tal, a gente resolveu. Foi como se fosse uma ficha que tivesse caído ali naquele ali. momento. Nossa, muito nada a ver eu estar sentindo essa raiva, esse ciúme, por quê? Se eu tô me machucando. Como você lidava com essa parte dela, o Lincoln? Você ficava irritado? Como é que você agia? Me irritava muito, muito, porque eu não via um motivo. Porque o meu filho, ele é maravilhoso, ele é muito quietinho, sabe? Não é aquele pentelho, né? Então eu falava pra ela, eu falava, amor, mas por que ele não fica, sabe, te enchendo, ele não faz nada de errado. Por que isso? Porque eu não conseguia encontrar um porquê. Isso me irritava muito. E eu também não falava pra ele o porquê. Eu ele não sempre sabia fui que era por trancada. isso. Não sou No de. começo não. No começo ela não falava. Aí chegou no momento que ela me falou Que eu e eu explodi. fiquei nessa, que ela explodiu de Explodi. uma vez, Falei de uma vez tudo. só. E eu fiquei nessa. Aí isso me irritava muito, que foram as vezes que nós acabamos passando de agressão verbal para agressões físicas, né? Porque eu não conseguia entender o porquê. E quando ela me falou, eu fiquei, nossa, mas é egoísmo isso, sabe? Eu ficava tentando encontrar um porquê. E eu não sabia que conseguia. era errado, mas, sabe, eu não controlava o meu sentimento. Eu não controlava. E o engraçado é que eu passei por isso, eu não queria o mesmo para ele. Foi por isso que, a princípio, eu fui embora mesmo. Eu falei, não quero interferir. Eu já cresci sem um pai, não quero isso para mais uma criança, né? Então eu vou embora.
E essa não era a solução, né? É, porque, na verdade, Joyce, você tinha tudo isso ligado dentro de você, né? Essa bagagem que você cresceu sem o pai. E aí você se sentiu rejeitada. Aí você casa com uma pessoa que já tem um filho. Aí você sente-se rejeitada de novo, porque agora tem uma outra pessoa na sua frente, né? Então fica fica essa insegurança toda dentro da pessoa e não quer dizer que aquilo é verdade, não quer dizer que você é a terceira na vida dele, mas é isso que você sente porque você já tem essa predisposição por causa do que você passou na sua infância. Então é uma bola de neve, né, Renata? As pessoas não entendem às vezes por que elas são tão inseguras, porque elas têm tanta dificuldade com ciúme, com raiva, com mágoa. E elas pensam assim que se o parceiro mudar, vai resolver, mas não vai resolver. A questão é que se a Joyce partisse para um outro relacionamento depois deste e não resolvesse isso dentro dela, iria ter os mesmos problemas na outra relação. Isso ia desde casa, eu me sentia já, porque eu tenho mais 2 irmãs, né, eu ficava naquelas, ela me ama menos, isso é desde berço mesmo. Nunca se sentiu especial, única, querida, né? E até quando eu comecei com ele, a namorar com ele, ele já teve outra pessoa, ele já tem um filho, não vai ser novo. Tô em segundo lugar de novo isso, eu ficava frustrada mesmo. Mas mesmo assim foi em frente, né? Mesmo assim, e quando eu conheci ele, ele tem um filho, não vou me envolver, só que acabei me envolvendo, acabei gostando dele e foi indo, eu fui empurrando, né, não, vamos levar, só que nunca resolvia. E você, Lincoln, você não sabia lidar com isso também? Você se irritava com ela, agredia também, ou você ficava mais recebendo, né, como um saco de pancada da parte dela? Eu recebi como um saco de pancada durante um bom tempo. Depois cansou? Depois eu cansei. Cansei. Aí que foi que aconteceu, né? Porque ela me insultava, ela falava sobre isso do meu filho e eu ficava... Essa parte do meu filho que me irritava muito nas nossas brigas, né? E aí E eu imagino que por você se irritar ainda mais por causa do seu filho, aí que ela ficava mais insegura ainda, porque tá vendo como ele ama, ele tá se preocupando. Olha o jeito que ele tá me tratando por causa do filho dele. Sim, exatamente. Né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o que me falava a vida toda isso, eu sabia que não tinha nada a ver, que eram amores diferentes, mas eu não controlava o meu sentimento. Eu por várias vezes eu falei pra ela, são amores diferentes, ele eu amo como meu filho, você eu amo como a minha esposa. Eu não tenho escolha. Eu não vou escolher nem ele nem você, é os dois. Eu amo meu filho como meu filho e você como a minha esposa. Não dá pra fazer uma escolha entre um e outro, entendeu? E o meu filho, ele gosta muito dela e eu fico muito feliz assim por ele, que ele gosta muito dela. E eu ficava triste por esse lado, porque eu falava, nossa, ele te ama tanto e você age dessa maneira, por quê? Por que isso? E isso me irritava mais. E aí... eu me sentia, quando eu via ela nervosa dessa maneira, eu me sentia no direito de ficar nervoso também. E aí que foi que chegamos a momentos de agressões físicas, né? E ela faz karatê, né? Ela é faixa marrom de karatê, eu sou faixa azul, super fraquinho, ela é forte, né? Então, assim, as agressões sempre dela pra cima de mim e doía mais em mim, né? Mas vocês, isso aí já acabou, né? Eliminou graças isso. A Deus, Isso aí graças não é legal, né? Teve uma época que ele até comprou um saco de pancada, falou, bate num saco de pancada quando você estiver com raiva, por favor. E funcionou por um tempo. Mas você não conseguia ajudar a Joyce, você tentava arrazoar com ela, raciocinar com ela, mostrar, olha, os amores são diferentes, não tem nada a ver e tal, explicar, e não entrava na cabeça dela. Essa é a frustração que muitas pessoas têm dentro de um relacionamento. Elas pensam, elas percebem que é como se elas estivessem falando uma outra língua e o outro não entende, né? Então fica assim, desentendendo, até que a coisa perde o controle realmente. E é óbvio, né? É óbvio que aqui na situação dos dois, o problema maior estava com a Joyce, porque ela estava vendo coisa, né? Mas o Lincoln não estava sabendo lidar. Quer dizer, ele também estava com um problema. E quando você, Lincoln, decidiu vir na palestra, você quis, não, vamos lá. Mesmo ela falando para você, não adianta mais, mas você insistiu e você veio, você fez
algo que realmente pudesse ajudar. Porque até ali você só ficava, mas não é nada disso. E não adiantava nada. Não é nada disso, não, você está errado, você está vendo coisa. Não adiantava nada. Né? Quando você veio para a palestra, você tomou a liderança do problema. Por mais que o problema você via estava nela, você falou, não, peraí, deixa eu fazer alguma coisa a respeito desse problema aqui. Vou buscar ajuda, né? Não estou conseguindo resolver da minha maneira, eu tenho que buscar ajuda. Mesmo quando o problema está na outra pessoa. Porque às vezes, não, o problema não é comigo, é com ela que tem que se virar, né? E não, quando você fala, peraí, meu marido tem um problema, minha esposa tem um problema, vamos lá resolver esse problema, você está fazendo algo que pode realmente mudar a situação no casamento. Eu imagino que quando ele te convidou, mesmo que você já estava com as malas prontas, Joyce, para vir à palestra, eu acho que uma parte de você deve ter gostado. Ele está fazendo alguma coisa para tentar ajudar, para tentar salvar, está lutando por mim, né? Sim, antes disso, né, antes de mencionar a palestra, ele falava, vai procurar um psicólogo, você precisa de psicólogo, um psiquiatra, você é louca. Mas aí depois que eu assisti a palestra, tá aí. Terapia, né? Preciso de uma terapia, preciso de uma coisa assim, do amor. Reconstrução do eu, que você está fazendo. Exatamente. E você pagou alguma coisa, Joyce? Não, totalmente gratuito. Você gastou dinheiro para fazer essa reconstrução, tirar essa raiva que você tinha dentro de você? Não, totalmente gratuito, totalmente livre, né? Vai se quiser e muito bom, muito eficaz. Bom, você vai contar pra gente o que aconteceu nesta primeira palestra que vocês assistiram e você que está em casa, que também está aí se debatendo, né, com o seu marido, com a sua esposa, vocês estão aí frustrados, ferindo um ao outro. Preste atenção no que tem acontecido nas palestras da Terapia do Amor, que por uma visita apenas, que eu vou dizer, não é costumeiro, uma palestra resolve o problema do casal. Mas no caso aqui do Lincoln e da Joyce, na primeira palestra eles já chegaram brigados, chegaram brigando, sentaram até em lugares diferentes, que eu entendo, né? E saíram abraçados e se beijando. Você vai saber o que aconteceu. Acompanhe do que se trata a Terapia do Amor. Todas as semanas, centenas de pessoas têm procurado as palestras da Terapia do Amor atrás de uma mudança. Sempre fui calmo, mas ela conseguia às vezes me tirar do sério, acontecer as coisas que não deveriam acontecer. Segurar, querer agredir, prender ela, machucar. Só em questão de prender, às vezes a pessoa se machuca. E isso acontecia frequentemente, ela provocava de uma maneira que saia do sério. Eu tava com o casamento marcado, tudo bonitinho, aí de repente eu estranhei que ela começou a ficar esquisita. Até que eu descobri que ela estava me traindo. Aí nós terminamos e ela pedia perdão, pedia pra voltar, pedia tudo, né? Aí ela começou também a vir na Terapia do Amor. Eu tinha um complexo, porque normalmente eu gostava da pessoa, a pessoa não me correspondia. E às vezes era ao contrário, a pessoa gostava de mim e eu não conseguia corresponder. Então eu vivia com essa frustração de que eu nunca seria feliz na minha vida amorosa. Tinha diversos problemas, tinha problema de crise de ciúmes, não sabia lidar com os relacionamentos, me entregava muito. E com isso sempre resultava num final frustrante. E foi somente através das dicas de Renato e da Cristiane Cardoso que todas essas pessoas conseguiram transformar a vida amorosa. Cheguei aqui na Terapia do Amor, comecei a entender que os problemas que eu carregava nos relacionamentos anteriores eram problemas comigo mesmo, né? E comecei a aprender. Comecei a me cuidar, comecei a me tratar e aquilo foi me dando confiança. A Terapia do Amor me ajudou primeiramente a me valorizar, a cuidar de mim, investir em mim. Quando eu estivesse bem comigo mesma e que eu estaria preparada para um relacionamento, foi que onde eu conheci o meu atual esposo. E hoje nós estamos casados já há 7 anos já. E eu comecei a correr atrás, né, colocar em prática, né, o que o Renato e a Cris falam sempre, né? Me enxergar melhor, dar valor a mim e correr atrás do perdido, né? Que agora estava nas minhas mãos, né? Já que eu tinha feito tudo aquilo com ele, me arrependi
E comecei a me valorizar, comecei a agradar ele. Se o teu cônjuge não está mais cometendo o que ele fez lá atrás, não está mais, já parou, já pediu perdão, já mudou o comportamento. Claro, o que ele fez te machucou muito, o que ela fez te machucou muito, mas não está mais fazendo. Então deixe de ser prisioneiro do passado. Resolva dentro de você. Se ele voltar a fazer, eu vou ter de tomar uma decisão, vou ter de fazer alguma coisa. Ou não vai dar mais, ou a gente não vai continuar, alguma consequência vai acontecer. Resolva isso dentro de você, se voltar a acontecer. Mas já que não está mais, então acabou. Não tem razão mais de você ficar voltando ao passado. Passem a construir a vida de vocês daqui para frente. Há 2 anos a gente tem ido às palestras, aí começou a mudar, sair aquela mágoa de dentro, né? A gente começou a conseguir lutar contra isso. E eu comecei a conseguir ver ela de novo com bons olhos. A gente reativou o casamento, contrato casamento, terminamos a casa e vencemos. A gente casou, temos nosso filho hoje, o Eduardo. E tá tudo bem, graças a Deus. A gente mudou bastante pelo fato de brigar por coisas fúteis. Isso faz com que a gente não desista um do outro. Mesmo com as dificuldades do dia a dia, sempre a gente falha, mas aí a gente lembra dos ensinamentos que a Cristiane e o Renato passam pra gente, e daí a gente lembra, né? E daí acaba não fazendo aquilo. Eu li o livro Casamento Blindado, li A Mulher Vê, e eu sempre tive vontade de assistir as palestras, né? Que eu já aprendi muita coisa com o livro, com os 2 livros, aprendi muita coisa, assisto o programa, e eu sempre tive vontade de vir pessoalmente, porque eu sei que a palestra deve ser mais completa. Aprender e colocar em prática cada lição tem motivado homens e mulheres a se tornarem pessoas melhores e capazes de fazer o companheiro feliz. Você vem aqui na Terapia do Amor e você muda por um tempo. Parece que aquele problema fica ali na superfície. Você mudou alguns hábitos, você tem se esforçado muito para não errar, mas você tem que se esforçar toda vez. E quando você é uma nova pessoa, quando você é transformado, você não precisa mais se esforçar por uma coisa que não existe mais. Ajuda muito no relacionamento. Nós brigávamos bastante, né? Muitos ciúmes, né? Quem mais, Cristina? A maioria das brigas era muito ciúmes, né? Era o pior de tudo ali. Mas com a terapia do amor conseguimos melhorar tudo isso e ficou bom. As brigas a gente consegue relembrar o que aprendemos aqui com o Renato e a Cristiane e a gente vai levando a nossa vida. Agora noivamos na virada do ano. Tá indo tudo certo. Se você errou, você tem que mostrar segurança, né? Então eu demonstrava segurança para ele, deixava o celular na mão dele. Ele tem a senha do meu Facebook, né? Como o Renato sempre fala, se você não deve, então você tem que deixar tudo à mostra. Não ter mais privacidade. Exatamente. Porque a gente tinha muitas coisas de ser tudo separado. Então a gente não tem dinheiro separado, não tem conta separada, nada. É tudo junto. E hoje eu posso falar que meu casamento é bem melhor. Depois da palestra, de tudo, é bem melhor hoje. Realmente a gente é feliz. O melhor casamento de todos os nossos amigos é o melhor casamento. A gente não vive mais a sombra do passado, na verdade, né? Não tem mais passado, jogou mesmo no mar do esquecimento. Não existe isso. A gente é um novo casal, uma nova Vanessa e um novo Sidney. Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Então, contem pra gente o que aconteceu nesta primeira palestra que vocês assistiram. Bom, na primeira palestra, nós ouvimos vocês falarem sobre o lixo emocional, né? Foi isso que mais me tocou, particularmente. Por quê? Porque quando nós estávamos nesse momento assim de brigas, frustrações, tudo isso estava me ferindo muito. E vocês falaram do lixo emocional, porque eu já não sentia mais nada por ela. Eu já sentia que tinha acabado. E quando ela estava indo embora, eu estava no trabalho, ela me mandando mensagem, falando para mim que ia embora,
eu tava pensando assim, eu vou chegar em casa e vou falar para ela, vai embora, porque não quero mais. E eu já tinha até falado para a mãe dela, eu já estava pedindo desculpa para a mãe dela, falei, olha, Sandra, me perdoa, não era isso que eu queria ter um casamento que durasse para sempre, mas infelizmente não deu. Já estava decidido. E quando vocês falaram do lixo emocional, eu falei, meu Deus, tá por baixo daquele lixo todo o amor que eu sinto por ela, porque eu não casei com uma pessoa que eu não amo. Eu amo a minha esposa, eu amo muito. E esse lixo emocional eu tenho que dar um jeito nele. Eu falei, eu vou dar um jeito nisso, eu tenho que dar um jeito nisso. E eu olhei pra mim também, né? Porque eu só vi o erro nela, eu não vi o erro em mim. Eu falei, então eu vou procurar os meus erros também, vou eliminar esse lixo emocional. E foi isso que eu tomei uma decisão naquele momento, que fez com que eu mudasse também a minha cabeça, os meus pensamentos, né? Quer dizer que o amor estava por baixo de muita coisa ruim. Sim, aí no momento mesmo que você falou, eu já comecei a pensar, nossa, mas que lixo é esse? Eu pensei em todas as coisas que eu estava fazendo, que estava acumulando nesse lixo. Aí eu não, tenho que parar. Aí eu tive uma ideia, falei, não, amanhã mesmo vou pegar o filho dele, vou sair, vou andar de bicicleta com ele e vou colocar no papel. E vou falar para ele colocar também o que você gosta em mim e o que você não gosta de mim, pra gente praticar, né? E aí ele fez isso, a gente saiu, passamos o dia juntos, jogando videogame e tal. E dali pra frente só melhorou. Hoje mesmo eu levei ele pra escola. Tá sendo bem legal. Quer dizer, você conseguiu então perdoar, faxina, né? Fazer uma limpeza emocional. Você disse que não controlava antes os seus sentimentos. Mudou a sua visão, a sua maneira de pensar, então mudou o problema do relacionamento. Quer dizer, acabou o problema do relacionamento. É o que nós temos dito, que problema de relacionamento, na verdade, não existe. O que existe é problema de pensamento, problema de pensar errado, olhar errado a situação. Então você vê que quando você veio à palestra, os seus olhos se abriram, né? A ficha caiu, os olhos se abriram e vocês saíram já diferentes por terem recebido uma visão diferente do que estava acontecendo. Muitas das vezes a gente não vê, né, que tá errado. Mesmo as pessoas falando, a gente não vê. E aí, desde que a gente foi para a palestra, toda vez que a gente entra numa discussão, tá errado, vamos recomeçar. Aí já esfria a cabeça, recomeça de novo e bola para frente. E isso tem acontecido muito, assim, às vezes a gente pega para dar uma discutida, aí a gente pensa um no outro, tá bom, calma aí, vamos respirar, aí eu dou o espaço dela, ela, né, e ela me dá meu espaço também, e a gente agora tá super bem, estamos levando bem por causa disso. Quer dizer, eles estiveram há 2 semanas pela primeira vez na nossa palestra. Só participaram de 2 palestras até aqui. Então, você também que está aí assistindo esse programa, você gosta de tudo que você ouve, mas no fundo você fica protelando, adiando, nós estaremos aqui no Templo de Salomão para fazer a palestra para casais e solteiros. E eu quero convidar você, para você deixar o que você está fazendo aí agora. Mesmo que você já esteja com as malas arrumadas, ou na sua cabeça as malas já estão arrumadas. Você já disse que não tem jeito mais para esse relacionamento, que não vai adiantar. Ou você diz que nem ama mais essa pessoa. Exato. Então, como eles pensavam, venha 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão participar da palestra da Terapia do Amor. A palestra para casais e solteiros é gratuita, aberta ao público, você não paga nada, você vai receber a direção, uma nova visão para a sua vida amorosa. Está feito o convite, agora é com você. Eu quero agradecer a história de vocês, continuem, porque vocês ainda têm muitas coisas para aprender e solidificar, blindar o relacionamento para não voltarem os problemas. É isso que vocês devem continuar fazendo. Muito obrigado. Obrigada. Nós agradecemos a oportunidade. Ok, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, está aí. Se você quiser mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv ou ligue para o 011 3573 3535. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro.
Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. Na próxima palestra da Reconstrução do Eu. Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Gostaria que você acompanhasse agora a história do Alan e da Milene, especialmente a Milene, que passou por muitas decepções na vida amorosa e pensava que não iria conseguir resolvê-las. Mas preste atenção na história dela e o que aconteceu para que ela pudesse hoje estar bem e estar aí olhando para frente para um casamento muito em breve. Você que tem o sonho de se casar, teve muitas decepções amorosas e ainda não conseguiu realizar este sonho, preste atenção na história deles. Eu cheguei na terapia do amor totalmente desiludida, totalmente destruída por dentro. Eu vinha de um relacionamento onde eu tinha muita expectativa, muitos sonhos, mas de uma hora para outra, todos eles foram quebrados, todos eles eu já não conseguia mais ver, né? Foi um término muito difícil para mim, pois eu sonhava muito, eu tinha baseado a minha vida naquele relacionamento, do lado daquela pessoa, eu tinha colocado planos, projetos para o resto da minha vida. Foi quando tudo terminou e eu fiquei sem chão. Tudo que eu pensava era ele. Tudo que eu fazia era para que no futuro a gente desse certo, para que no futuro a gente casasse, a gente constituísse uma família e a gente fosse feliz. Quando foi para começar o relacionamento, ele foi até minha casa, a gente teve um almoço em família, né? A minha família é uma família conservadora, então eu apresentei ele a todos os meus familiares, todos ficaram felizes e de repente a gente termina através de uma ligação. E da forma ainda que foi terminado, foi mais difícil ainda para mim. Eu me senti muito mais rejeitada. Porque foi difícil. Aí mexeu com o meu eu, mexeu com o meu ego. Até aquele momento procurei músicas para ver se aquela dor saía de dentro de mim. Mas era pior, porque eu me senti totalmente rejeitada. Eu me doei tanto àquele relacionamento, de todas as maneiras buscando para que desse certo. E no final, foi como se não tivesse agitado nada. Foi só mais um. Eu me senti mais um. Eu vim de um lar desestruturado, né? Minha família, os meus pais, eles brigavam bastante. Tinha muita discussão entre eles, né? Até por conta que meu pai era alcoólatra. Então, muitas vezes ele chegava em casa à madrugada, né? Batendo na porta, brigando com a minha mãe, discutindo, né? Agressão verbal, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que eu não queria aquilo para minha vida. E a primeira oportunidade que eu vi de sair da minha casa, eu abracei com todas as forças, né? Foi quando eu fiz um concurso, né? Um concurso nacional, fui aprovado. E aí foi quando eu saí da minha casa, com 18 anos, né? Fui ter a minha vida sozinho. E aí, devido à minha carreira, eu fui transferido para alguns estados, até que eu cheguei a morar no Rio Grande do Sul, né? Morei durante 3 anos lá e nesse período de tempo eu conheci uma pessoa que eu tive um relacionamento. Só que começou a gerar conflitos, né? Por conta da idade. Na época eu tinha 23 anos e ela tinha 28. A gente estava tendo discussão todos os dias, né? Porque a gente não se entendia. Então, por conta disso, eu resolvi terminar esse namoro, porque eu não estava vendo o futuro ali, não tinha um objetivo. E aí, depois de um mês, eu recebi uma notícia, né, de uma transferência do meu trabalho, que eu ia deixar o Rio Grande do Sul e ia vir para o estado do Paraná. Eu ainda tinha aquele sentimento por ela. Então, eu ficava pensando, né, poxa, volto para ela, né? Você pode... quando vocês forem casar, pode mudar essa situação, as brigas vão acabar, é apenas uma fase. Então, meu coração ele falava para eu voltar para ela, né, dar mais uma chance. Só que a minha razão falava que não, né, mostrava, eu via que não ia dar certo aquilo, que era muita incompatibilidade.
Eu pensei que eu não precisava da terapia do amor, mas eu me enganei. Porque foi através das palestras que eu venci todo o medo, a insegurança que havia dentro de mim. Eu comecei a participar das palestras, foi na virada do ano de 2015 para 2016. E até teve uma palestra em abril que me marcou muito. Foi a palestra para deixar o passado, para deixar tudo e viver uma nova vida. E aquilo me marcou demais. Aquilo marcou o meu ano. E foi onde eu esqueci. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou realmente deixar o passado. Eu me vi bem. Coisas que eu não tinha me visto há muito tempo. Eu não me conhecia, eu acabei me descobrindo. Quando eu me descobri, eu vi quanto eu era forte. O quanto eu podia superar tudo aquilo, toda aquela rejeição, tudo aquilo que eu tinha vivido. E quando eu estava curada, pronta para entrar num novo relacionamento, bem comigo mesma, eu olhava para o lado, olhava para o outro e não via ninguém. Foi aí que eu vi o Alan. E ele começou a me chamar a atenção de uma maneira diferente. Eu comecei a observar que ele também frequentava as palestras da terapia, que ele também estava bem e ele começou a me passar segurança. Era o que eu procurava, alguém que me passasse segurança. Ele veio transferido por conta do trabalho dele, de outro estado, com uma cultura diferente, e aquilo me chamou a atenção. E aí foi então que eu conheci a Milene, no círculo de amizades. Nós tínhamos muitos amigos em comuns, então eu conheci ela, só que ela estava num namoro, num relacionamento. Então nem passava pela minha cabeça conhecer ela, por conta disso. E aí, com o passar do tempo, o relacionamento dela terminou, eu fiquei sabendo, nossos amigos também ficou sabendo, ela ficou bastante triste, decepcionada com isso, eu pude ver isso nela. Então, aí eu ainda não tinha me interessado pela Milene. E aí, com o passar do tempo, eu vi que ela teve uma mudança nela, até por conta do namoro, do término do namoro dela, teve uma mudança nela, ela investiu nela, ela começou a ser uma pessoa mais alegre, ela conversava mais com as pessoas, estava mais sorridente, estava cuidando mais dela. Eu entrei de férias, eu viajei para o Rio de Janeiro para ver minha família. Eu recebi uma ligação de um amigo em comum nosso. Ele disse falou sobre a Milene, que a Milene tinha perguntado que eu tinha sumido e tal. E aí foi quando já começou a acender ali uma oportunidade. Então eu voltei das férias já com uma expectativa de conversar com a Milene. E aí eu falei pra ela, estava interessado nela, porque eu estava observando ela há algum tempo. E aí foi quando começamos a conversar, ela deu essa oportunidade para eu falar do que eu sentia, dos meus objetivos para ela. A gente tem diálogo, eu me sinto valorizada, eu me sinto uma pessoa especial. Através das palestras, tem acrescentado muito na nossa vida, a gente tem aprendido muito no nosso relacionamento. A gente fez a caminhada do amor juntos, onde a gente pôde se conhecer muito mais, para poder entrar no relacionamento. E a gente também pôde ler o livro Namoro Blindado, onde nos ajudou muito. E até tem um capítulo, o 17, que fala sobre o ponto de conflito entre personalidades. E a gente respondeu aquele questionário um para o outro. E foi muito bom, a gente saiu de lá feliz, porque a gente pôde perceber o que mais o outro precisava. Já no início do relacionamento, então a gente decidiu juntos, desde o começo, caminhar junto com o livro, com as palestras, acrescentando a cada momento. Eu indico a todos os solteiros a participarem da Terapia do Amor, porque tem me ajudado bastante. Cada semana é uma novidade, é um aprendizado novo, que tem ajudado interiormente. Aquilo que a gente não consegue enxergar ali, a gente aprende para a nossa vida. Uma notícia para comemorar. Segundo o IBGE, o número de casamentos cresceu no Brasil. Foram registradas 1.131.707 uniões civis. E não é só isso. O IBGE constatou também que o número de divórcios diminuiu consideravelmente em um ano. Caiu de 328.960 para 341.181. Ou seja, um total de 12.221 divórcios a menos.
Na prática, o que isso representa? Significa que mais pessoas estão conseguindo realizar o sonho de sua vida, o de formar uma família. E a terapia do amor também bateu um recorde em 2016, que contribuiu para esses dados tão importantes para o país. Em apenas um ano, mais de 18 mil pessoas se casaram através das palestras em todos os estados brasileiros. Uma contribuição para a felicidade de muitas pessoas. Ainda de acordo com o IBGE, o incentivo à oficialização das uniões por meio de casamentos coletivos contribuiu para o crescimento do número de casamentos oficiais, assim como tem acontecido na terapia do amor. 2016 foi o ano em que 8.896 casais disseram sim durante as palestras. E agora chegou a sua hora de realizar seu sonho. Dia 30 de março, às 20 horas, participe da primeira celebração dos casamentos de 2017 no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A gente percebe, Cristiane, que o que aconteceu com a Milene é muito comum com muitas pessoas. Que veja que a forma que o relacionamento dela terminou por uma mensagem, por uma ligação, né? Aquilo piorou o estado emocional dela, porque as pessoas, às vezes, que terminaram um relacionamento, não só sofrem por causa do fim, mas sofrem pela maneira que terminou. Elas realmente se sentem rejeitadas, descartadas, como se a outra pessoa não tivesse nenhuma consideração por tudo que eles viveram juntos. Renato, você vê que a situação normalmente reforça uma situação que já estava ali dentro dela. Que ela já se sentia rejeitada, ela já era uma pessoa assim, como nós vimos aqui a história da Joyce, né? Que ela já se sentia rejeitada por não ter tido um pai. E às vezes você está assim nessa situação, toda vez que não dá certo, que você entra num relacionamento e aquilo não dá certo, é como se estivesse cortando pedacinhos de você. Uhum. E a pessoa chega a um estado que ela pensa assim, sabe, eu não tenho mais, assim, eu não tenho mais capacidade, estrutura para tentar, porque tudo que eu tinha, eu coloquei nos relacionamentos anteriores e olha o que sobrou de mim. Veja que a Milene, ela conseguiu, através da terapia do amor, tratar disso, resolver esse problema. E hoje ela está bem, feliz em um outro relacionamento. Ela não precisou ficar doente, paralisada na vida dela, ainda que por um tempo ela ficou. Então, talvez você está paralisado na sua vida amorosa, parado, sem saber o que fazer, só curtindo o que aconteceu no término do relacionamento, ou talvez você até diz para si mesma, para si mesmo, não, eu já estou bem, já superei o que aconteceu. Só que a prova de que você já superou o que aconteceu é que não somente aquilo não dói mais quando você se lembra, não há nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, não dói, simplesmente não dói. Falar no assunto, lembrar o assunto não dói mais, como também você está aberto para um novo amor. Mas se isso não aconteceu com você, ainda dói a lembrança, você não gosta nem de tocar no assunto, ou se você tem medo de se relacionar com uma outra pessoa pelo que aconteceu lá atrás, você não está bem. Então você precisa se tratar, que é o que aconteceu com a Milene. Quando você se tratar, você vai conseguir resolver esse problema. É o que tem acontecido na Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, e eu quero convidar você para participar com a gente. Veja mais detalhes no nosso site terapiadoamor.tv. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para responder perguntas dos nossos alunos. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento. Traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou.
Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. A próxima pergunta é de uma amiga lá de Goiás. Eu tô com algumas dificuldades no meu casamento. A gente já não tá assim num clima muito bom. E para completar, meu sogro e minha sogra estão morando com meu esposo e eu. Aí meu esposo, ele se acha uma autoridade muito grande. Mesmo com outras pessoas dentro de casa, ele exige que eu só dê as coisas só para ele, que eu dê atenção apenas para ele. E as nossas brigas estão começando a ficar frequentes de novo. A gente já tinha parado por um tempo e agora estão bem frequentes e cada vez piores, porque cada vez ele fica mandando eu embora, cada vez ele quer levantar a mão para mim, cada vez ele quer que eu apenas cale a boca e escute. Na maioria das vezes eu não consigo, porque ele fala coisas erradas ao meu respeito. Ele simplesmente, às vezes me xinga, ou às vezes me põe contra a parede em algumas coisas. E a minha pergunta é, esse relacionamento tem tudo para dar certo, mesmo com a vontade de Deus? No momento, não é esta pergunta que você tem que fazer, se tem tudo para dar certo. O que eu posso fazer com esse relacionamento seria a pergunta certa, né? Você vê que as pessoas, Renato, elas pela pergunta errada, você vê como elas estão confusas, como elas estão, né? É como uma galinha sem cabeça, não sabe para onde ir, né? Você faz a pergunta errada, você vai procurar a resposta errada. Então, você nunca vai sair do problema. Você disse que, é claro, ele te trata mal pelo que você falou, ele está fazendo todas as coisas erradas. Porém, você tem que olhar o que você tem feito também. Você tem que olhar as suas reações. Eu lhe pergunto, as suas reações ao que ele faz estão ajudando a resolver o problema? Estão melhorando alguma coisa? Você sabe que não. Porque, pelo que eu entendi do que você disse, quando você fala com ele, você só aumenta a raiva dele, só aumenta o tratamento agressivo dele para com você. Então, é óbvio que você precisa lutar contra si mesma para quebrar esse ciclo de violência. Veja, por exemplo, que a Joyce, que estava aqui falando no estúdio no início do programa, ela também brigava com o marido dela. Por quê? Porque ela achava que não tinha atenção do marido, que não tinha atenção. Ela sentia ciúmes até do filho, que não dava problema. Sentia ciúmes da sogra, que não dava problema. Mas o ciúme e as cobranças aconteciam porque ela se sentia insegura e sem atenção, sem ser prioridade dentro do relacionamento. É possível que isso esteja acontecendo com o seu marido, que cobra a atenção de você, fica brigando pela atenção. Então, não é cobrando e nem brigando, nem se excedendo no comportamento que vocês vão resolver o que está acontecendo. E não é nem seguro para você tentar, né, bater de frente com ele, porque se você disse que ele levantou a mão, né, isso é péssimo, porque a próxima vez ele pode bater, né? E isso, você não quer isso, você não deve aceitar esse tipo de coisa no seu relacionamento. Mas você também tem que usar de sabedoria. Será que você não está apertando um botãozinho que tira o seu marido do sério? Nós não estamos falando aqui que ele está correto, que ele não tem culpa. Não, ele tem culpa, ele está errado, ele precisa de ajuda. Mas nós estamos falando com você. Nós estamos lidando com o seu problema, o que você pode fazer. Porque os problemas do seu marido você não pode resolver.
o que ele tem dentro dele, a insegurança dele, o ciúme dele, a grosseria, o temperamento forte dele, você não pode resolver isso. Ele que tem que resolver. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer o que você pode fazer por você. Ou seja, o que você faz que talvez leve o seu marido a ficar assim? Então, vamos falar com mais cuidado, mais respeitosamente. Ele reclama que eu não dou atenção? Tá, então deixa eu mostrar para ele que ele é o primeiro na minha vida. Então, olha, filho, filha, desculpa, mas agora é o papai. Ó, desculpa a visita, mas eu tenho que cuidar do meu marido, né? Fazer ter certos comportamentos que mostrem para ele o que você fala com a boca, porque você fala, não adianta nada se ele olha e vê um comportamento que não convém com o que você está falando. E para você cobrar dele alguma coisa, você tem que estar fazendo a sua parte também. Se for necessário, se você diz assim, eu não consigo me controlar, eu acabo xingando e provocando a ira do meu marido ainda mais. Então, se for necessário você sair, se separar temporariamente para você buscar ajuda para si, então que faça, para evitar o pior. Até ele também precisa de ajuda, né, Renato? Mas você que tem que buscar se ele não está disposto a buscar agora. Então você busque, sem necessariamente separar, você pode buscar ajuda já e começar a aplicar isso no seu relacionamento. Venha para as palestras. Você está aí em Goiás, você pode participar das palestras. Nós temos em Goiânia, em várias outras cidades de Goiás, você pode assistir a palestra da Terapia do Amor também. E uma vez você tratando de si, então você vai ver um impacto imediato no seu marido também. Mas alguém tem que quebrar o ciclo. Vocês estão fazendo um ciclo de agressão, de desrespeito, e o fim disso não será muito bom se alguém não parar, tá bom? Deu início por aí. Nós vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Maíra e o Rafael estão casados há 7 anos. Mas quem olha esses dois assim, tão apaixonados, nem imagina a crise que eles já enfrentaram. Não foi fácil, né? Nem um pouco. O Rafael, ele sofreu um acidente automobilístico em 2007 e a minha avó também acabou sofrendo um acidente doméstico, fraturando o fêmur, e ela ficou no quarto, ao lado do quarto que o Rafael ficou. E quando que eu vi o Rafael pela primeira vez, o Rafael ainda estava em coma. Quando eu voltei, eu já voltei conhecendo ela, né? Ela foi se apresentando comigo, sou a Maíra, tal, minha avó está do lado. E aí nós fomos nos conhecendo melhor e tal. Eu comecei a ajudar o Rafael na parte de fisioterapia e a gente foi se conhecendo, e quando foi em janeiro de 2008 nós começamos a namorar. Quando foi em março nós estávamos morando junto e quando foi em setembro nós casamos. E aí, o que aconteceu dentro desse casamento que foi tão diferente assim? Começaram a ver as agressões, né? Porque o que acontece? Eu, na minha infância, eu sempre vivenciei muitas agressões verbais, físicas por parte dos meus pais, né? E eu acabei levando isso para o meu casamento. Para qualquer coisa eu explodia, para qualquer coisa eu queria brigar. Essas brigas afetaram a vida sexual de vocês? Com certeza, porque com as brigas eu me afastava dela, eu ficava até um mês sem conversar com ela por conta disso. E por esse motivo eu não chegava nem perto. Eu procurava, e quando que eu procurava o Rafael, ele falava, eu tô cansado, eu não tô afim, eu tive um dia de trabalho muito cansativo, não quero. Ele sempre tinha uma desculpa. Ele que dava a desculpa da dor de cabeça, não era eu. E aí, o que você achava de tudo isso? Eu comecei a achar que o Rafael tinha outra. Ia chegar ao ponto de eu querer contratar uma garota de programa para estar no meio da gente, para ver se dava um up na relação. E não deu certo. No dia ele acabou tendo uma reunião de trabalho e acabou não dando certo. Para muitos homens isso é um sonho, né? Mas para mim eu reprimi.
eu não gostei. Nós chegamos a ficar praticamente 2 meses sem um encostar no outro. E se tinha relação sexual, era completamente sem carinho nenhum. Era mais pela necessidade física do que pelo carinho e pelo amor. Pra você ter uma ideia, logo depois que nós tínhamos a relação... Já começavam as brigas. Eu voltava a deitar no sofá e ficava lá. Depois de 5 anos e meio de casados, eu resolvi ler o livro Casamento Blindado. E aí depois eu comecei a ver os programas e ao ver os programas me despertou aquela vontade de ver as palestras para casais e solteiros. Ao longo do tempo, com a escola, com a palestra da Cris, do Renato, nós fomos, aprendendo a colocar em prática. Nós fomos nos desvencilhando das bagagens, nós deixamos as bagagens para lá. Foi tendo amor, o amor inteligente, compreensão. Principalmente diálogo, né? Principalmente diálogo, que era o que a gente não tinha. E mudou completamente tudo. E vida de homem e mulher? Foi totalmente restaurada, né? Aí foi acontecendo assim, como se eu estivesse conhecendo ela novamente, né? Foi o primeiro amor, como se fosse um namoro, né? Então hoje nós vivemos como se fosse um namoro. Existe o carinho, existe a compreensão, existe o afeto, existe o companheirismo, que eu acho que é primordial para a vida de qualquer casal, né? Então mudou totalmente. Palestra para mim é fundamental. É um oxigênio que o meu casamento precisava para sobreviver. Vamos agora responder a última pergunta do programa de hoje. Eu tô passando por um momento muito difícil no meu relacionamento. Minha vida tá toda bagunçada. Minha esposa foi embora e eu tô sofrendo muito. Eu sou muito apaixonado por ela, só que uma briga que nós teve, eu agi de cabeça muito quente e para ela ir embora. E hoje me arrependo muito por ter feito isso. Então, você admitiu que a sua vida está bagunçada. Você não está em condições agora de conduzir um relacionamento porque você não está conseguindo conduzir nem a sua própria vida, o seu próprio temperamento. Então, o erro de muitos que estão numa situação assim é ficar se humilhando, implorando o outro, volta para mim, por favor, me perdoa, me dá uma chance. Porque você não está resolvendo o seu problema, você está querendo que o problema se agrave de novo, trazendo a mesma situação de antes da separação. Então, primeiro você, João, tem que resolver o seu problema. O que está fazendo sua vida bagunçada? Vamos resolver. Já que agora ela não está do seu lado, já que há uma separação, que tal você aproveitar essa separação para você focar em você? Ver o que você pode mudar, como lidar com esse temperamento seu, o que as reclamações que ela tinha de você, como que você vai fazer para mudar isso? Quer dizer, você tem que pensar assim, João Paulo, pense estrategicamente. Você quer a sua esposa de volta, não é? Muito bem. Mas o que ela quer? O que ela quer no momento? Ela não quer voltar para você. Por que ela não quer voltar para você? Porque você a assustou, a agrediu, a xingou, humilhou, fez coisas que a machucou. Então, agora o que ela quer é ver, em primeiro lugar, que você reconhece o seu erro e que está fazendo alguma coisa para mudar. Não simplesmente dizer para ela, eu não vou fazer mais, porque isso você provavelmente já falou antes, mas não mudou nada. Você tem que mostrar para ela, a partir de agora, eu vou fazer isso e isso e isso para tratar deste problema que eu tenho. E uma das coisas que você pode mostrar para ela que você está fazendo para mudar isso em você é assistir às palestras da Terapia do Amor. Vá buscar ajuda, vá assistir às palestras, mesmo sem ela, e ela vai saber, eventualmente, que você está fazendo isso. E você vai melhorar de fato, não é só para mostrar para ela, não. Você vai começar a melhorar de fato se você assistir e colocar em prática o que estiver aprendendo, ok? Esta é a melhor chance que você tem de recuperar o seu casamento. Nós vamos ficando por aqui. É tudo por hoje, mas voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais dicas de amor para você e deixamos aí o nosso convite. Se você quiser mais informações sobre as palestras da Terapia do Amor, acesse o site terapiadoamor.tv e siga-nos também nas nossas redes sociais. Cris Cardoso Oficial, Instagram, e Renato Cardoso Oficial. No Instagram e Facebook também, Renato Cardoso e Cristiane. Cris Cardoso, não é isso? Cris Cardoso Oficial. Voltamos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.